capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. Retribuir o mal com o bem. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é que com isso fazeis mais que os outros? Não fazem outro tantos pagãos? Mateus, capítulo 5, dos versículos 43 a 47. Boa noite a todos. Que Deus e Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos ampare sempre. Hoje nós temos, além, é claro, do Evangelho para nós estudarmos, nós temos também a página do livro Bênção de Paz, que foi sugerida a nós, que tem por título Razões para Amarmos os Inimigos. É um título aqui que dá para a gente poder pensar bastante, se nós temos alguma razão para nós amarmos os nossos inimigos. Jesus veio fazer um pedido para nós, e é claro, ele conhecendo a capacidade de cada um de nós, ele fez um pedido para nós, para que nós amássemos os nossos inimigos. A gente já fica pensando, o quanto é difícil nós amarmos os nossos amigos. Aquelas pessoas que nós convivemos o dia inteiro com elas, o tempo todo com elas. Tanto que é complicado para nós amarmos essas pessoas. A gente vai ver e vai reparar que ao nosso redor nós convivemos com várias pessoas. E como está lá, acho que se eu não me engano, no capítulo 9, que fala sobre a paciência para nós vamos ver que grande parte dessas pessoas com quem nós convivemos durante o nosso dia, nós temos que suportar essas pessoas. Da mesma forma, essas pessoas também nos suportam. Então, lá no Evangelho fala assim para nós, no capítulo que fala sobre a paciência, que fala assim para nós, que nós devemos perdoar, ter paciência para com aquelas pessoas que Deus colocou do nosso lado para provar a nossa paciência, para provar a nossa paciência. Ou seja, essas pessoas que Deus colocou do nosso lado são pessoas que vão fazer com que nós cresçamos. Então veja bem, a sugestão para nós hoje é razões para amarmos os nossos inimigos. E a leitura do Evangelho vem falar para nós que Jesus colocou para nós como sendo, talvez para nós, a coisa mais santa que nós podemos fazer na terra é amar os nossos inimigos. É a mais santa delas. Ou seja, nós poderíamos dizer que é uma das coisas mais difíceis colocadas para nós por Jesus, que é amar o nosso inimigo. Se ele já colocou para nós lá que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, e se ele acabasse colocando no final e ao inimigo também, ele estaria apertando mais ainda a gente. Então Jesus vem chamar a nossa atenção para essa especialidade de amor, que é o amor divino, que a gente vai ver quando Deus nos ama, Ele nos ama a todos nós indistintamente. Então é por isso que nós temos que ser semelhante a Deus, amar também indistintamente. Mas o que acontece? Olha só, nesse progresso nosso, nessa evolução espiritual nossa. No período de organização das leis espirituais na Terra, organização das leis espirituais na Terra. Foi por isso que Jesus falou assim: o meu reino não é deste mundo.
Por que Jesus disse que o reino dele não é desse mundo? Porque ainda que a lei dele, ou seja, a lei de Deus, a lei de amor, ainda não impera entre nós. Por isso que ele diz para nós que o reino dele não era desse mundo. Mas nesse mundo nosso aqui, com a transformação e com o passar do tempo, nós vamos, todos nós, com a nossa evolução, nós vamos aprendendo a utilizar as leis espirituais no nosso meio. No momento, nós usamos muito ainda as leis materiais, as leis dos homens, mas as coisas vão mudando. Haja vista que, se nós formos nos nossos tempos mais antigos, nós lembrarmos aqui de Moisés, quando Moisés veio trazer para nós a primeira lei, né, os 10 mandamentos, a lei mosaica, nós vivíamos num mundo, né, animalizado. Naquela época lá, quem era mais forte matava o outro. Quem tomara as coisas do outro, matava o outro e tomava. Se um fizesse alguma coisa contra um, ele tinha o direito de ir lá, até mesmo matar o outro. Apesar de que hoje em dia ainda acontece algumas dessas barbáries no nosso meio. Alguém tem o outro como inimigo, não gosta do outro, tem diferença de opiniões, vai e ainda se matam. Menos do que naquela época. Porque naquela época era quase que um direito. As pessoas tinham o direito. Quando uma pessoa fazia qualquer coisa contra o outro, chegava ao ponto de matar. Né? Ou seja, é meu inimigo, é meu adversário. Eu tenho que eliminar essa pessoa. Então, quando Moisés veio trazer para nós os 10 mandamentos, ele já começou a corrigir isso daí. Já começou uma certa correção, ou seja, já começou então a organização da lei espiritual no nosso meio. Dizendo para nós, não matarás, não roubarás, ou seja, colocando para nós já algumas leis às quais nós deveríamos ter um cuidado para nós não praticá-las, tanto para nós não sermos agredidos, não sermos machucados, quanto também para nós não agredirmos e ferir o outro. Ou seja, aquele que era meu adversário, o meu inimigo, eu precisaria eliminá-lo, não ficar perto. Era na brutalidade mesmo. Mas logo em seguida de Moisés, já depois de um certo amadurecimento espiritual de nós, espíritos encarnados na terra, veio Jesus. Jesus já veio trazer para nós a lei de amor, que nós precisamos amar uns aos outros. Jesus veio colocar para nós que o mais importante para nós na nossa vida era amar o nosso próximo, amar os nossos irmãos. E Jesus veio trazer para nós que esse amor tinha que ser a todos. Quando ele coloca para nós amar o nosso próximo, ele colocou para nós devemos amar a todas as pessoas. Ele não colocou para nós se era parente, se era filhos, se era o esposo, a esposa, o tio. Não, nós devemos amar o nosso próximo. Quando fala para nós que nós devemos amar o nosso próximo, ele fala assim, ama aquele que está perto de você. Nós podemos colocar próximo como se fosse os nossos familiares, né? Não, quando Jesus falou para nós amarmos o nosso próximo, ele disse, ama aquele que está perto de você. Não importa quem seja, mas tenha atitude de amor para com essa pessoa. E Jesus veio falar para nós, ainda, colocando para nós essa condição um pouco mais difícil, que ele falou para nós, que nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos, ou seja, os nossos adversários. Aquela pessoa que tem o pensamento diferente do nosso, aquela pessoa que tem um gosto diferente do nosso, aquela pessoa que age diferentemente do jeito que nós gostaríamos que ela fosse agir. Jesus veio falar para nós. E Jesus, já começando a colocar a coisa de um ponto mais distante para nós, já colocou o seguinte, falou assim, olha, reconcilia-te com o seu adversário, faz as pazes com o seu adversário, enquanto você está a caminho dele. Só que Jesus não podia falar tudo. Então por que é que eu tenho que... Jesus já estava falando que nós íamos nos encontrar na espiritualidade, quando ele falou, reconcilia-te com o seu adversário enquanto você está a caminho com ele. Então se nós estivéssemos perto, talvez, né, conhecedores da doutrina espiritual, nós falássemos assim, por que, mestre? Nós podemos encontrar com ele depois? Só que naquela época eu não podia falar isso. Jesus Cristo não podia, nós ainda não estávamos preparados para ouvir certas coisas.
Então, a gente vai ver em Jesus aqui o perdão para com aqueles com quem nós temos divergência. Jesus veio falar para nós que nós temos que ter paciência para com aquelas pessoas que foram colocadas do nosso lado. Jesus veio dizer para nós e dando o exemplo para nós, enquanto estava na cruz, que ele falou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Mas até então, para nós, né, se nós chegarmos aqui e falarmos assim: olha, você tem que perdoar o seu inimigo, a gente vai perguntar: por que é que eu tenho que perdoar meu inimigo? Por quê? Ele não gosta de mim, eu não gosto dele, por que é que eu tenho que perdoar ele? Já começa a ficar um pouquinho estranho para nós. Mas Jesus explicou para nós o seguinte, falou assim: olha, dê o perdão para os seus inimigos como você gostaria de ser perdoado, ou como você gostaria que Deus lhe perdoasse. A gente começa então a entender melhor o que é que Jesus quis dizer. Mas nessa organização espiritual que vem chegando a nós, e ela vai sendo esclarecida conforme o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento moral e intelectual, as coisas vão esclarecidas muito mais. Porque se nós simplesmente ouvirmos Jesus dizer para nós que nós temos que perdoar os nossos inimigos, nós vamos ficar na dúvida, nós vamos ficar pensando: por que eu tenho que perdoar? Se ele é meu inimigo, por que eu tenho que perdoar ele? Para ganhar o perdão de Deus? Será que é só por isso? Ou para que eu, perdoando o meu inimigo, eu vou para o céu, eu vou, né, não vou para o inferno? Porque ainda fica para nós, nas palavras de Jesus, um pouco vago para nós, por que é que nós temos que perdoar? Porque, como nós já dissemos, e Jesus também falou, ele falou assim: ó, eu vou rogar ao Pai e ele vai enviar um outro Consolador, que vai falar aquilo que eu não posso falar agora. Chegou então nessa organização espiritual, né, das leis aqui, das leis espirituais no nosso meio, chega então o Espiritismo. Aí o Espiritismo vem falar para nós que nós devemos sim amar os nossos inimigos, e vem esclarecer um pouquinho mais, que o Espiritismo vem trazer a luz, o Espiritismo vem trazer a explicação do que é que Jesus quis dizer para nós. Aí a doutrina espírita já começa a trazer para nós aquilo que nós estamos aqui dentro, que é o dogma, né, da reencarnação. Aquilo que é importante para nós. Aquilo que, se não for a reencarnação, o Espiritismo não existe. E muitas coisas de Jesus também caem por água abaixo. Aí a gente então começa a conhecer dentro da doutrina espírita, esclarecendo aquilo que Jesus disse para nós, que nós devemos amar o nosso inimigo. Sim, nós vamos encontrar com esse inimigo depois de desencarnar. E nós vamos lembrar de tudo que aconteceu. E vai haver perseguição. E vai haver tormento. E vai haver aflição. Então foi por isso que Jesus disse para nós: reconciliai com seu inimigo enquanto você está perto dele, junto dele, porque depois que desencarnar a coisa piora. E ainda existe também o fato, pelo Espiritismo nos explicar a reencarnação, o fato de um estar encarnado e o outro desencarnado, que vem a perseguição. Aí a gente começa a perceber e começa a ver que, na maioria das vezes, as nossas dores de hoje, os nossos sofrimentos de hoje, foi porque nós não conseguimos perdoar os nossos adversários. Todos os nossos problemas de hoje. Nós podemos ter feito mal para o planeta Terra, mas o maior mal que nós fizemos foi aquele que nós fizemos para o outro, ou aquilo que nós tivemos nas nossas relações interpessoais. Ou seja, poderíamos então passar os nossos sofrimentos e as nossas dores num funil hoje, e a gente ia ver que a maior parte da nossa dor de hoje é no nosso relacionamento com o outro, porque nós não soubemos, porque nós ainda não entendíamos o porquê que é que nós tínhamos que perdoar o nosso inimigo. Nós não sabíamos disso, nós não sabíamos por quê. Aí vem a doutrina espírita e começa a nos explicar. Olha, mantenha a paz com o seu inimigo, procure, respeite o seu inimigo,
Procure amar o seu inimigo. Vem explicar para nós o que é que Jesus quis dizer quando ele falou para nós que nós devemos amar o nosso inimigo. Não é amar o inimigo como nós abraçamos e amamos um amigo. Ele diz para nós o seguinte: olha, mantenha a paz com o seu adversário. A doutrina espírita vem explicar para nós que nós devemos nos preocupar em não carregar conosco para outra encarnação, para o mundo espiritual, a inimizade entre nós, porque causa transtorno e perturbação, tanto para quem está encarnado e para nós que estamos desencarnados. Aí a doutrina espírita vem colocar todas essas coisas, explicando aquilo que Jesus não poderia ter explicado naquela época, vem explicar para nós o quanto é importante para nós nos mantermos em paz um com o outro, justamente explicado por causa da reencarnação. Vem colocar para nós essa necessidade. Aí, dentro da doutrina espírita, a gente vai ver talvez dois, ou talvez o maior apóstolo da divulgação do cristianismo, que foi Paulo de Tarso. Ninguém divulgou o cristianismo como Paulo de Tarso divulgou. Ninguém. Nenhum dos apóstolos conseguiu divulgar o cristianismo. Apesar dos apóstolos terem viajado, né? Teve apóstolo, né, que Filipe foi até, né, no sul da Rússia, Ásia. Todos os apóstolos saíram depois fazendo igrejas, levando o cristianismo para a Europa, Ásia, Etióquia, sul da Rússia. Todos os apóstolos foram sacrificados, todos eles. Menos, é claro, João Evangelista e Judas. Os outros todos foram supliciados e foram sacrificados. Alguns foram crucificados normalmente, outros foram crucificados de ponta cabeça, mas todos eles foram caçados e foram sacrificados. Menos Judas, que se matou, e João Evangelista, que morreu de velho. Mas mesmo assim ainda passou por alguns sacrifícios. Nós sabemos pela história, né, nos Atos dos Apóstolos, que ele não morreu. Mas Paulo de Tarso foi o maior propagador da doutrina cristã, até hoje conhecido por nós. E depois de Paulo de Tarso propagando a doutrina espírita, nós tivemos depois o Emmanuel, como talvez o maior explicador do cristianismo, que nós não conhecemos outro, que explica o cristianismo mais do que Emmanuel. Não tem. O Emmanuel explica todos os evangelhos, ele explica principalmente Paulo nos Atos dos Apóstolos, tudo. Ele explica a doutrina espírita para nós, ele explica a reencarnação, ele explica o mundo espiritual para nós, e ele vem trazer para nós esclarecimentos sobre os ensinos de Jesus como ninguém. Esmiuçar, trazer para nós de forma, né, que nós possamos entender. Aí então vem o Emmanuel, depois de Moisés, depois do Cristo, depois da doutrina espírita, vem o Emmanuel. Vem trazer para nós de forma simples o porquê que nós devemos amar os nossos inimigos. Depois de tudo isso, o Emmanuel vem trazer para nós a necessidade de nós amarmos os nossos inimigos. E a gente fica pensando, né? Essas coisas parecem ser tão longe de nós, quando a gente fala de Moisés, quando a gente fala do Cristo, quando a gente fala do princípio da doutrina espírita, vamos dizer assim, e o Emmanuel vem trazer para dentro de cada um de nós essa necessidade. E a partir do Emmanuel, então, a gente vai notar o quanto é importante para nós perdoarmos as pessoas que pensam diferente de nós, que são tidos como os nossos adversários, que são pessoas que agem de forma que nós talvez não gostaríamos que fosse, que são pessoas que fazem algumas vezes o mal contra nós. Ele vem falar para nós, por que a gente tem que amar essas pessoas? Emmanuel
vem explicar para nós que amar essas pessoas é o prelúdio da nossa felicidade. Amar o inimigo é o começo, é a preliminar, é o prefácio da nossa felicidade. Quem que está aqui que não quer ser feliz? Todos nós queremos ser felizes. A nossa luta o dia inteirinho é na busca de alguma coisa que traz para nós algo que nos mostre que nós sejamos felizes. É o dia inteiro nós estamos procurando a nossa felicidade. E muitas vezes nós buscamos a nossa felicidade em muitos lugares e talvez naquele pontozinho a gente não pega. E Emmanuel vem trazer para nós. O Emmanuel vem falar para nós que os nossos inimigos, eles nos dão a oportunidade de crescer. Olha só, o Emmanuel fala para nós que o nosso inimigo é aquele que fica tocando no ponto e chamando a nossa atenção para a nossa evolução. É ele que nos impulsiona. É ele que nos chama a atenção. É o nosso inimigo é que não deixa com que nós fiquemos folgados, vamos dizer assim. Ele nos acorda. É como se nós fôssemos, né? Já viu aquele espeto, quando o boi está dormindo, né? O ferrão, aí enfia o ferrão no boi para ele poder levantar. O nosso inimigo é o nosso ferrão. Se não fosse ele, nós acomodaríamos. Então ele fala assim: ama o seu inimigo, ama aquela pessoa, porque essa pessoa ela é importante para você do jeito que ela é. Aprenda o que ela está trazendo para você. Emmanuel vem falar para nós que eles nos ajudam a retificar os nossos erros do passado. Se nós não tivéssemos os nossos inimigos aqui, como é que nós íamos corrigir os nossos erros do passado? Sem eles para poder perseguir. A gente vai falar assim: nossa, Luiz, mas então é bom ter inimigo? Não, de jeito nenhum é bom. Mas no momento em que nós estamos vivendo hoje, de evolução espiritual, por que é que nós ainda precisamos do mal no meio de nós? Porque se nós não tivéssemos o mal no meio de nós, não haveríamos em nós meios de nós buscarmos corrigir, nós íamos ficar estacionados. O mal serve no nosso meio aqui, não que Deus colocou o mal, mas Deus deixa que o mal aconteça no nosso meio, porque é Ele também que nos impulsiona para o acerto. É Ele que, se nós formos olhar para trás, a nossa estrutura que nós temos hoje foram criadas pelos erros do passado e não dos acertos. Tudo que nós temos de estrutura hoje foi criada pelos erros do passado. E um dos nossos erros do passado foi criar inimizade. E depois nós temos que acertar conta com esse inimigo nosso, aprender a amar esse inimigo nosso, porque é essa atitude, é essa ação que vai fazer corrigir em nós os nossos sentimentos ainda de maldade. Emmanuel coloca para nós: eles nos ajudam em nossas mudanças. Se nós quisermos saber a verdade sobre nós, devemos perguntar ao inimigo nosso. Os nossos amigos só falam coisa boa de nós. O inimigo fala a verdade. Ninguém quer saber o que o inimigo fala da gente. É falar: ah, mas você é fofoqueiro. Ah, mas você é isso, você é aquilo outro, você é assim. Se nós prestássemos atenção no que eles falam de nós, facilitaria muito para a nossa mudança, porque eles não mentem. Eles não têm motivo para mentir. Eles não têm motivo para mentir. Emmanuel coloca para nós: amá-los nos traz saúde física. Amar os inimigos traz saúde física. Como assim? Olha, nós estamos cansados de saber que o ódio e o rancor que nós carregamos dentro de nós é o que mais nos adoece hoje. A raiva de um, a raiva de outro. O ódio de um, o rancor criado pelo outro, a preocupação com o outro,
a perseguição, a nossa vontade de vingar, causa em nós doenças físicas e poderíamos dizer muito mais doenças psicológicas, doença do corpo físico. Então, amar os nossos inimigos vai fazer com que nós evitemos doenças. Quantas coisas nós fazemos para evitar doenças? Nós nos alimentamos de forma correta, nós praticamos exercício, nós dormimos, nós fazemos a nossa higiene pessoal para nós podermos evitar as doenças. Mas o Emmanuel vem trazer para nós o seguinte: olha, procura respeitar, amar o seu inimigo, porque te traz saúde. Veja bem, te traz saúde. Alguém aqui já dormiu bem depois de ter brigado com alguém? Tem jeito de dormir? Em paz? E isso causa em nós doenças. E aí o Emmanuel vem trazendo para nós um motivo, né, para nós olharmos diferente para o outro. Emmanuel coloca assim para nós, que amar os inimigos traz para nós benefícios futuros. Se nós estamos pensando no nosso amanhã, vamos começar a amar o nosso inimigo hoje. Benefício para nós no futuro quer dizer o quê? Traz tranquilidade, paz para nós no nosso futuro. Diminui aborrecimentos e aflições. Aquele que perdoa, aquele que ama, aquele que desculpa, aquele que tem paciência com aqueles adversários do dia a dia, ele diminui seu sofrimento e as suas aflições. Ele vive em paz, porque ele não tem que ficar preocupando tanto em se defender ou como vai atacar o outro. Não precisa disso. Emmanuel coloca para nós que nós vamos ser pessoas menos preocupadas quando nós amamos o nosso inimigo. Mas aí, no Evangelho vai ensinar para nós como que nós devemos amar o nosso inimigo. Nós não vamos pegar o nosso inimigo e abraçar o nosso inimigo. Nós não vamos pegar o nosso inimigo e levar para dentro da nossa casa. Nós não vamos pegar o nosso inimigo e ir lá, né, fazer igual está aqui, né, uma pessoa bater numa face, né, a gente vai chegar lá e vai abraçar aquela pessoa. Não, o Evangelho vem explicar para nós que amar o nosso inimigo é a gente fazer uma prece por ele. Que amar o nosso inimigo é a gente torcer para que as coisas dele deem certo. É para a gente ser feliz e torcer e ficar alegre quando as coisas do nosso... Porque na maioria das vezes nós ainda, buscando lá em Moisés, quando a gente vê o inimigo da gente e acontecendo alguma coisa ruim com ele, a gente fala, coisa boa, mereceu. Não é assim? Aí o Evangelho e Emmanuel vem explicar para nós o seguinte: nós temos que ficar alegres quando alguma coisa dá certo com o inimigo. Se o inimigo nosso estiver feliz, ele não nos perturba. Se aquela pessoa que nos persegue, as coisas na vida dele estão dando certo, ele esquece de nós. Então nós temos que torcer para ele, rezar para que as coisas dele dê certo. Na última frase aqui que o Emmanuel coloca para nós aqui, ele coloca assim: o amor pelos inimigos não nos rouba a paz da consciência na hipótese de serem malfeitores confessos. Porque quando Jesus nos diz, ide e reconciliai-vos com os adversários, nos ensina a fazer paz em nossas relações. Como não é justo privar de tranquilidade uma criança ou um doente. Agora a frase que nós temos que prestar bastante atenção no que o Emmanuel fala para nós. Mas, em trecho algum do Evangelho, Jesus nos recomenda a cooperar com eles. Nós vamos amar o inimigo. Nós vamos respeitar. Nós vamos torcer por ele. Nós vamos fazer de tudo para que as coisas dele dê certo. Se possível, nós fazemos algum bem para ele, nós vamos fazer. Mas nós nunca devemos apoiar os nossos inimigos no mal que eles praticam. Porque muitas vezes, a gente, na iminência de querer amar alguém, a gente apoia ele no erro dele. E o Emmanuel chama a nossa atenção. Nós podemos sim
apoiar, nós podemos ser amigos, nós podemos orar, nós podemos fazer, auxiliar de todas as formas as pessoas que pensam diferentemente de nós. Mas se eles cometem alguma coisa errada, nós não podemos apoiar o mal. Porque senão a gente estraga tudo aquilo que Jesus ensinou para nós. Aí não é amor. Porque às vezes, se nós temos do nosso lado uma pessoa que comete o erro, que faz coisas erradas, mas por ser uma pessoa conhecida nossa, né, é uma pessoa que às vezes é da família, é uma pessoa, e a gente então, né, tem que amar porque é da família, não sei o que tem, papapá, coitado. Um pai que passa a mão na cabeça de uma criança que está fazendo alguma coisa errada, ele está criando um malfeitor no futuro. Então o Emmanuel vem falar para nós: respeita, reze por ele, torça por ele, faça tudo o que você puder para que ele seja feliz, porque só assim nós vamos ser mais felizes, só assim nós vamos ser menos aflitos, só assim nós vamos ter saúde, mas nunca que o apoie no mal. Nunca devemos apoiar o mal em momento algum na vida, mesmo na iminência de querer falar que eu amo o meu próximo. Amar o próximo não é apoiar o mal que ele faz. Então que cuidemos um pouquinho de nós, sabendo agora que amar o nosso inimigo faz bem para nós. Que de primeira instância nós não vamos conseguir de forma alguma amar o nosso inimigo, como nós amamos as pessoas que nós temos, né, a convivência mais no dia a dia. Mas que nós podemos sim, como diz no Evangelho para nós, fazer de tudo do nosso jeito, para que o outro seja feliz, aí nós devemos fazer. Essa é a nossa forma que nós temos hoje para amar o nosso inimigo. Amar o inimigo como Jesus amou, nós ainda estamos um pouquinho longe disso. Mas nós já podemos desejar o bem para aqueles que pensam diferente de nós já podemos. Então que Jesus nos abençoe a todos nós, que Ele nos ilumina, nos fortaleça e nos ampara sempre.